live Psicologia e Cinema. Hoje a gente vai falar sobre o filme Gente Como a Gente, um filme de 1980. Primeira direção, estreia como diretor do ator Robert Redford, um filme que foi muito premiado. Vou falar aqui um pouquinho dos prêmios: melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante, Timothy Hilton, o adolescente no filme, filho do casal nesse drama. Melhor roteiro adaptado, um romance da Judith Guest. Então, assim, é um filme que marcou realmente uma época e continua sendo uma referência muito importante para a gente discutir alguns temas que envolvem as dinâmicas familiares, e é isso que vai acontecer aqui hoje, como normalmente fazemos com a Cissa, psicóloga Cissa Vilhena, professora também, mestre, professora na PUC São Paulo, e desde o ano passado a gente está fazendo essas lives, então, cada mês um filme, e dessa vez a Cissa escolheu esse filme para comentar no aspecto da dinâmica familiar, né, da abordagem sistêmica da psicologia, que traz ali, em linhas gerais, a importância da interação entre os membros né, e suas relações, seja na família, na sociedade, numa organização. Então, hoje a gente vai conversar com a Cissa sobre... E ela traz outros autores também, referências. Depois a gente vai deixar a referência aqui no final, quando a gente deixar a live salva, tá bom? Olha, Cissa, eu vou falar aquele roteirinho, então, de orientação para análise, tá bom? Ok. Obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente fazendo essa discussão. Então, a Cissa sugere, assim, a apreciação do filme, a apresentação da família, a família como sistema, a que servem os valores e a psicoterapia, errância, sobrevoo e reconciliação. Então, são 5 tópicos que a Cissa considerou para análise desse filme. A gente vou tentar aqui não interromper a Cissa em cada um desses desenvolvimentos por tópicos, e a gente vai vendo o que vocês vão manifestando aqui também, vai vendo o que vocês vão comentando, e depois, ao final, a gente faz alguns comentários também e deixa aberto depois lá a live no Instagram, salva para continuar essa conversa. Então vamos lá, Cissa, Gente Como a Gente, o filme de 1980, o título original Ordinary People. É um filme lindo, né? É um filme muito delicado e é um filme que fala basicamente de afeto, né? O filme começa com uma cena de outono, né? Com as folhas caindo, que já é algo que remete a perdas, a tristeza. A próxima estação é o inverno, em que tudo se congela, né? Então ele já anuncia, né, na primeira cena que vai ser necessário falar de coisas tristes, né? Mas o filme é muito delicado, ele é um filme absolutamente sem afetação e nós acompanhamos a jornada, né? Principalmente a jornada do Conrad, né? Que é o adolescente, né? Essa jornada de descoberta dele, essa jornada de descongelamento dele, né? Do início em que ele é um garoto desesperado, né? Até o final, onde graças à psicoterapia ele consegue, né, se descongelar, né, e se abrir para a vida. Mas é tudo muito delicado, muito sutil, as interpretações todas são muito sutis, né? As próprias cores, né, a paleta de cores do filme são de cores neutras, né? É tudo tom pastel, né? Ele brinca muito com a luminosidade também, né? O jogo de luz e sombra, principalmente nas sessões de terapia, né? À medida que ele vai se aprofundando nas suas questões, né? As sombras começam a dominar, né? Uhum. Ele está entrando ali em contato justamente com aquilo que não está claro, né? Com o que está obscuro, né? E o que eu gosto desse filme particularmente é essa falta de afetação. Como tudo é muito natural,
né? E não é um filme que você fica esperando acontecerem coisas. Ele mexe muito mais com os nossos sentimentos. E né, uma coisa genial desse filme é que a gente vai se apropriando dos afetos e dos fatos à medida que o próprio personagem vai se apropriando. Então, a gente começa também o filme sem saber muito bem o que está acontecendo. Você percebe que tem alguma coisa muito errada, mas isso não está explícito no começo. É algo que, ao longo do filme, vai sendo indicado, né? Vai sendo apontado, nada é também tão explícito assim. Você percebe que há mensagens terríveis que estão sendo passadas nessa vida familiar, principalmente entre a mãe e o filho, mas essas mensagens nunca são ditas explicitamente, mas a gente sabe exatamente, né, qual é o conteúdo delas, e o principal deles é: o filho que sobreviveu não é o filho que deveria ter sobrevivido. Então, esse é o peso que o Conrad leva nas costas, sem que isso fique claro, sem que isso seja explicitado, é que o filho errado sobreviveu, né? O filho bom, o filho certo, o filho que a mãe gostaria que sobrevivesse, foi o que morreu. E justamente o Conrad, então, ele não é perdoado, né? Porque ele não é o filho que a mãe gostaria que tivesse sobrevivido, né? E ela, diante dessa perda colossal, né, ela vai criar ali uma série de estratégias que visam a sobrevivência, né? Sempre lembrar que as pessoas não são desadaptadas porque elas querem. Elas estão escolhendo estratégias que não são boas, né? Mas o objetivo sempre é sobreviver, sempre, mesmo que seja de uma maneira torta, né? Então, justamente a questão da terapia é mostrar isso, que não há uma maldade, que você tem uma limitação, o que você tem é uma dificuldade, né? Então, essa é a mensagem geral do filme, e eu acho que ele convida a gente a ter um olhar assim generoso, né, para as pessoas, para as suas dificuldades, né? Sim, nessa apresentação, toda essa parte inicial do filme que você lembra, a dinâmica dessa família é aquela dinâmica que segue a rotina do dia a dia, segue as determinações do que precisa ser feito, quer dizer, acorda, vai para o trabalho, faz o café, vai para a escola, pratica esportes, né? Mas tudo é muito burocrático naquele momento. A gente percebe tudo muito burocrático. É muito pessoal, né? É muito frio, né? É algo assim, que a gente já mencionou, se eu não me engano, foi ali no filme, né, com o Ricardo Darín, gente, como é que chama? O filme do Ricardo Darín, o, Que a gente... Nossa! o filho da noiva, O filho da noiva, o filho filho da da noiva, noiva. né? Que os personagens se perdem na cotidianeidade, né? Eles se perdem neste dia a dia, que é um dia a dia vazio. E justamente, né, quer dizer, a estratégia desta mãe, mãe que não aguenta uma dor da perda do filho querido dela, né, é uma estratégia de não sentir nada, né? É proibido sentir. Por isso que Sim. o tipo de relação que se estabelece é uma relação, né, fria, burocrática, né? Tudo é impecável, né? Ela é uma excelente dona de casa, né? A casa sempre está super arrumada, e é interessante porque até as roupas dela são da cor da casa, né? Então é como se ela se perdesse ali nessa vida doméstica, que é o refúgio dela, né? Eu me ocupo, né, dos meus afazeres, faço da melhor maneira possível, né, porque isso me tira do meu sofrimento. E eu não vou aceitar nada, nem ninguém que coloque em xeque essa estratégia, né? E é Sim. justamente aí que entra o sofrimento do Conrad, né? Quer dizer, o Conrad, ele está sofrendo, né? E o Sim. sofrimento dele é algo que coloca em risco essa estratégia que a mãe passou a adotar, né, para não entrar em contato com o sofrimento dela, né? Sim. A Rosana está comentando aqui, né, que percebe
isso logo no início, quando rapidamente ela joga fora as torradas no café da manhã. Isso, é isso mesmo. Ela é rápida, ela é agressiva nisso, né? Porque ela fala, você não quer torrada, você não quer, já joga no lixo, né? Assim, é essa irritação dela e essa tolerância zero que ela tem para qualquer coisa que seja fora da ordem, né? Então, ele não querer as torradas, né? Já é algo fora da ordem, a torrada favorita dele, a torrada que ela fez, né? Sim, Mas é fora do script, vamos dizer assim, fora do roteiro familiar, né? Que ela estabelece com muita rigidez, sim. né? E essa torrada Então, não pode ser degustada em outro momento, ela tem que ser na desprezada. hora, porque ela está fora da ordem, né? Ela Sim, é um ponto fora da curva, né? Então, você tem que exatamente. apagar esse ponto, né? Da mesma maneira que o sofrimento do Conrad, né? Ele precisa ser apagado. Então, a maneira como ela interpreta o que acontece com ele não é pelo sofrimento, mas é como uma rebeldia, como uma malcriação, né? Ela fala que ele é dissimulado, então ela precisa tirar a legitimidade, né, do sofrimento ai, ô palavrinha, É, deslegitimizar o sofrimento dele, né? Porque justamente ele vai colocar em xeque toda essa estratégia que congela a família e torna a família, que deveria ser um sistema aberto, né? Os sistemas abertos eles têm que ser porosos para que possa haver realmente uma troca com o ambiente externo, né? Ela sim, fecha, né? E ela reluta, né? Ela não quer o terapeuta, ela não quer ninguém dando palpite. Ela fala isso aqui é a minha família, né? Isso uhum, é da nossa alçada, ninguém tem que saber nada disso. Então, realmente, ela faz o maior esforço para que esse sistema, que deveria ser um sistema aberto, né? Que tenha essas trocas e que tenha essa mobilidade, ele passa a ser o desejo dela é que ele seja um sistema absolutamente fechado, congelado, como são as pessoas ali, né? Nas suas relações e nos seus papéis, né? sim. Então, devagarinho, assim, a gente vai entendendo o que está acontecendo ali, porque no começo você percebe que tem uma tensão, né? Aquela cena que, inclusive, aparece ali na chamada, no teaser que a gente fez, que são os três conversando na mesa de jantar, aquilo tem uma tensão ali por trás daquela, né, por baixo daquela conversa absolutamente inócua, você percebe ali que tem algo muito errado circulando ali por baixo, Sim, né? E que sim, ela, como é, vamos dizer assim, ela é a personalidade dominante ali naquele sistema, né? Ela impõe, né? Ela impõe esta forma de convivência e ela não admite outras formas, né? Então tudo é muito duro, tudo é muito enrijecido, tudo está muito paralisado e as pessoas não conseguem se colocar aí de uma outra maneira, né? Diante da, da grande crise que se instalou ali naquela família, né? sim. Então, A gente só uma pausinha, Cissa, fala. para agradecer o pessoal que está aqui com a gente, né? Chegou, porque a gente teve assim, um imprevisto no início, voltamos e muitas pessoas voltaram aqui também com a gente. E a gente vai seguir, então, com o roteiro, discutindo e depois tentando também trazer aqui as observações, comentários de vocês. Então, É, voltando lá para o seu roteiro. voltando lá, não, a Eliane está trazendo aqui, né, que o pai, Ah, ele tenta amenizar, né? Então, justamente assim, né, o que eu queria trazer um pouquinho, essa visão sistêmica da família, né, que é uma visão que, como o nome indica, ele vê a família como um sistema, né? Então, a sim, família é como um organismo vivo, né, onde você tem partes que estão interagindo e o que acontece com uma parte vai afetar obrigatoriamente as outras, né? uhum, uhum, Toda família, enquanto sistema, ela procura atingir um estado de estabilidade, né? Que é o princípio da homeostase. Então, quando existe uma crise, existe algo
que, vamos dizer assim, abala o funcionamento da família ou ameaça a integridade da família, né? A família tem que reagir para conseguir chegar na sua estabilidade novamente. E outras crises virão, outras dificuldades virão. Então, esse conceito da homeostase, ele é um conceito dinâmico. O tempo todo, né, a família, como sistema, tem que estar se reestruturando, se reorganizando para dar conta das mudanças que fatalmente vão ocorrer. Né? Assim como a gente, como organismo também. Né? A gente vive num equilíbrio instável. Né? Eu gosto muito daquela imagem, eu acho que eu já mencionei aqui também, que quando a gente fala de atingir o equilíbrio, é como se a gente estivesse falando, bom, eu estou me equilibrando numa tábua em cima do mar. Por quê? Porque as circunstâncias da vida estão sempre mudando. Então, se eu não tiver essa flexibilidade de ir me acomodando, de ir, de alguma maneira, tentando lidar com os desequilíbrios para conseguir equilíbrios temporários, né, eu perco esse ritmo da vida, porque a vida é movimento. Então, o que você tem ali é um sistema que está fechado, que está congelado, que está sem movimento e que perdeu, né, perdeu essa sintonia com a vida, ou seja, é um sistema que está regido pela morte. Né? E cada um tem o seu papel ali. E enquanto esses papéis se mantêm rígidos e fixos, né, você não vai ver mudança, você não vai ver nenhuma acomodação. Né? Então, você tem a mãe, né, que é a que cuida das coisas, é aquela que garante que tudo funciona, aquela que garante que está tudo certo, aquela que garante que está tudo bem. Né? E uma pessoa assim, que se perde no cotidiano e que também está muito aprisionada ali pelo olhar do outro. Né? Ela é extremamente preocupada com as aparências, como, aliás, é alguma coisa ali do meio em que eles vivem. Né? Quer dizer, você tem aquelas cenas ali das festas, né? Uma conversa vazia, né? Ninguém nem está muito interessado no que o outro está trazendo. Né? Aliás, eu acho que isso, o filme é de 1980, mas acho que essas coisas não mudaram muito. Né? Estão valendo. Né? E eu brinco muito que hoje o que você mais escuta é, mas eu, né? Que você vai conversar com uma pessoa, fala, não, porque aconteceu isso, mas eu. Então as pessoas ficam ali falando sozinhas, né? E não veem o outro, não escutam o outro, né? Também muito ali autocentradas, né? Então é isso, essa mãe ela está fechada ali, né? Fechada, mas ela tem que dar essa noção, né? De que está tudo bem. Ela tá, eu acho incrível assim, o cabelinho dela, né? Aquele cabelinho com aqueles cachinhos, não tem um fiozinho fora do lugar, né? Não. Ela está sempre impecável, né? E aí você tem uma cena de flashback que mostra, né, ela com o filho mais velho, deitada na grama, relaxada, rindo, cabelinho solto, né? Que mostra que nem sempre ela foi assim, né? Ela está assim. Né? E aí você tem, então, como a Eliane notou, esse pai, que é um pai que tenta, assim, ele é um complemento da mãe, ele está num papel complementar ali, né? Ele tenta reassegurar que tudo está bem, né? Mas ele é mais sensível, ele está vendo que o filho está sofrendo, né? Mas ele está fraco, né? Nesse sistema, a única pessoa forte aí é a mãe, né? Que no final é a mais fraca de todas, né? Mas esse pai ele está desvitalizado e ele está preso também nesse papel de ser o apaziguador, de ser o protetor, de ser aquele que quer consertar as coisas, mas nem sabe como, né? Mas ele está sintonizado aí, né? Percebendo que o filho precisa de ajuda e ele é que vai sugerir que o filho procure ali o psiquiatra, porque é isso, esse sistema em si, ele não tem condição de mudar essa dinâmica, né? Eles estão todos muito aprisionados ali nos seus papéis e nas suas formas de interação. Então, é preciso que haja um elemento externo, um terceiro de fora, que coloque um pouco em movimento. Né? E é o que vai acontecer. Né? Ele coloca o Conrad em movimento, o Conrad põe o pai em movimento e, no fim, põe a mãe em movimento. Então, é isso. Você mexe numa peça da engrenagem, né? As outras, de alguma maneira, vão ser afetadas.
né? Cissa, cabe aqui aquele destaque que você deu, que a gente até colocou no post para divulgar a live, né? Quando você já propõe uma pergunta, o que mantém a estabilidade de um sistema familiar? Então, você vinha falando dessa estabilidade, e aí você traz a perspectiva da abordagem sistêmica, né? Que diz que, assim, numa família, né? A família pode ser comparada a um móvel. Quando a brisa afeta uma peça, imediatamente o movimento de todas as outras peças é afetado. Estou me antecipando aí um pouquinho no que você ia trazer, mas é que eu achei uma imagem tão perfeita, né, disso tudo que você está dizendo. Então, por isso que eu até resolvi colocar aí nos teasers, né? Porque é isso mesmo. Ninguém está vivendo isolado lá. Mesmo que você se isole, o seu isolamento está afetando os outros, né? Mesmo que você não se comunique, a sua falta de comunicação está comunicando alguma coisa. Quer dizer, na medida em que você funciona dentro desse sistema, com os vínculos que tem, com as formas de comunicação que existem ali entre eles, tudo que você fizer vai afetar todo mundo. Assim como o que as outras pessoas fizerem do mesmo sistema também vão te afetar. Então, o que dá aflição nessa família, né, nos Jarretts ali, é que está tudo parado, está tudo congelado e você está vendo, né, o menino, que vamos dizer assim, ele é o bode expiatório, né, e isso também é algo que a abordagem sistêmica usa muito, que, em geral, você vai ter um elemento da família que vai canalizar as dificuldades da família que estão camufladas, né? Então, ele é o bode expiatório, por quê? Porque ele é considerado a causa das perturbações na família, quando, na verdade, ele não é, ele é o efeito, né? Sim. Então, nesse sentido, aquilo, né, que eu já comentei rapidamente, né, o Conrad, ele é aquele que coloca em xeque as estratégias e ele é mal visto por causa disso. Ele é o causador de problema, né? Quando, na verdade, ele é consequência, né? Consequência dessa dificuldade da família de se reestruturar depois da perda de um dos seus membros, né? E aí, né, quer dizer, o que está por trás dessas tentativas de adaptação, então, é justamente esse princípio da homeostase, né? De alguma maneira, a família vai tentar arranjar um jeito de ficar estável, mas, né, como eu já comentei no começo, não necessariamente da melhor maneira possível. Às vezes, essa estabilidade ela vai ser conseguida, né, às custas da sanidade, né, ou da qualidade de vida de um ou mais membros, né? Sim. E aí o que você tem nessa família, né? Então essa família que está ali paralisada, congelada, né? É impressionante como eles não conseguem sair disso, né? Um exemplo é aquele momento em que o pai, né? Eles estão indo lá para a festa e o pai fala: vamos ao cinema, inventar qualquer coisa, né? E ela brinca que está considerando a ideia, mas ela não está considerando essa ideia nem um segundo. Nem um segundo, não. Nós vamos para o jantar ali mesmo, por mais insuportável que seja, né? Então, Sim. eles não conseguem nem sair dessa cortininha ali, né? Não tem o joguinho de cintura, né? Não tem o joguinho de cintura. Não tem joguinho de cintura, não tem, né? E aí, o que você tem, né, quais são os valores que estão por trás dessas atitudes da família, né? Então, aí, assim, o Nietzsche fala muito disso, né, dos valores, do código familiar, né? E o que você tem aí são valores de preservação que estão minando a vida, né? Tanto o pai quanto o Conrad, né? Eles estão absolutamente desvitalizados, eles estão absolutamente empobrecidos psicologicamente, né? E em termos de ação, eles estão praticamente impedidos de agir, né? Por quê? Porque eles estão sob esse código moral aí imposto pela mãe, né? Que visa a poupá-la de sofrimento, né? Não é porque ela seja uma tirana, é porque ela não quer
sofrer, né? Então, ela impõe este código de conduta, este código moral, no qual o sofrimento não cabe. O sofrimento, ele é uma rebeldia. E isso está, então, justamente impedindo, né? Impedindo impedindo qualquer evolução, qualquer mudança ou qualquer manifestação, né? Então, aqui, não sei... A Rosana está perguntando, a moça... Que ela faz parte do congelamento, do descongelamento dele, né? Sim, quando ele se abre para essa possibilidade, né? Então, sim, a moça, ela representa esse retorno para a vida, né? É o amor, é o sexo, né? Que nem é tão trabalhado ali, também é um filme de 1980, esses temas também abordados com mais cuidado, Mas mas não é ela faz ela, parte né? de... Não é ela não é ela, mas é também ela, também. né? Mas assim, só ela não conseguiria porque ele está muito fechado, né? Então, ao contrário ali ao contrário do que acontece na casa do Conrad, né? Que está sempre em ordem, que está sempre impecável, né? O consultório do psiquiatra é uma bagunça aquilo, né? É uma Até me sinto desordem. mais sossegada aqui com a minha área de trabalho. Eu falei, a dele é bem pior que a minha, né? É uma, é, Mas por quê? Porque ele aceita a bagunça dos outros. Ali é um lugar para você entrar em contato com a bagunça, né? sim. Então, à medida em que o Conrad ele vai sendo aceito, né? Na sua bagunça, na sua confusão, no seu sofrimento, né? Ele começa a ver as coisas com mais clareza. Quer dizer, ele tem que entrar nessa escuridão, ele tem que entrar nas sombras, né? Para poder sair dali mais esclarecido, né? Com uma visão mais clara do que está se passando com ele. Então, o psiquiatra, ele vai ser, vamos dizer assim, o agente propulsor da mudança, né? O primeiro que tenta e que contribui para a mudança é o pai, quando ele fala para o Conrad ir procurar o psiquiatra. O Conrad é o segundo agente, porque ele vai enfraquecido, com vontade de morrer, sem nenhuma vontade de viver, mas mesmo assim ele vai, né? E esse psiquiatra que o recebe, que o acolhe, né? E que tem um timing ali, né? Certinho, né? Ele não pode falar de tudo de uma vez, né? Tem que respeitar o próprio tempo, né? Do Conrad, né? Quer dizer, quando ele sugere, né? Que assim, olhe para sua mãe com as limitações que ela tem, né? O Conrad já está mais pronto para receber isso. Se ele falasse isso no começo, ele ia despertar uma rejeição, uma reação violenta, né? Mas no seu tempo certo, né, esse tipo de indicação, né, vai promover a saúde. Assim, e é isso que ele precisa, né? É olhar as coisas de uma outra maneira, é olhar as coisas sob uma outra perspectiva, né? Sim. Então, a partir do momento em que ele começa a se descongelar, ele começa a se abrir ali para a vida, né? Porque justamente isso que eu gosto muito que o Nietzsche fala, que a gente tem forças, né, que nos impulsionam, né? Forças que nos fazem agir. E nós temos dois tipos de forças, né? As forças de afirmação, as forças afirmativas, eu faço porque eu quero, porque eu acredito, porque eu quero fazer bem, né? É uma afirmação de si, é um estar presente na própria vida, né? E você tem as forças reativas, que são as forças do ressentimento, né? Que toma o outro como modelo, né? Ou que toma o outro como referência, né? Então, eu sempre, quando eu falava disso para os meus alunos, eu falava, uma coisa é eu chegar aqui e falar, eu quero dar uma boa aula, né? Então, eu estou, né, ali com as minhas forças ativas dominando. A outra é chegar aqui e falar, eu quero dar uma aula melhor que a da Beth, né? Aí eu estou tomando a Beth como minha referência, né? Então, eu não estou me afirmando, pelo contrário, eu estou reagindo, eu estou ressentindo, né?
Então, Nietzsche fala muito isso, que a gente tem essas duas forças, não adianta porque nós vivemos em sociedade, a gente não pode fazer tudo que a gente quer, então a gente tem que engolir algumas coisas mesmo e as nossas forças reativas são despertadas. Não tem como viver sem elas, né? Mas elas não podem dominar, porque quando elas dominam, eu perco potência, eu perco força. Então, quando você observa essa família, o que você tem é uma mãe que é reativa, ela está ressentida, né? O único sentimento que ela se permite ter é a raiva desse menino que sobreviveu e que não era o que ela queria, né? E os outros dois estão ali despotencializados, né? Realmente sem conseguir fazer nada. Então, o que a terapia traz para o Conrad, né, é esse amor para a vida, né, pela vida, essa abertura para a vida, o que inclui a menina. Né? Ele começa a acreditar, né, que ela pode gostar dele. Né? Ele começa a acreditar que é possível ele ser feliz. Né? Tanto é muito bonita aquela cena, né, que ele volta da casa dela assobiando, cantando, né, dando ali uns pulinhos, que é assim, ele está voltando para a vida. Né? Sim. Então, sim, essa moça tem também, ela vai contribuir muito para esse descongelamento, porque é aquilo que o Buber fala, né? É no encontro que a gente se realiza. Né? Então, ela olha para o Conrad como uma pessoa, né? Não é um eu, isso, o moleque problemático. Né? É eu e esta pessoa. Né? E juntos nós podemos aí nos encontrar e produzir alguma coisa. Né? E desde o primeiro momento, quando ela se refere a ele, quando ela fala sobre ele, ela já traz uma característica dele que ela admira. Ela fala sobre a voz dele. Isso, isso. Né? Ela o percebe naquele coral. Quer dizer, ele se destaca para ela ali. Isso. Então ela já traz para ele um dado, né, de admiração, de ele se destacar, dela notá-lo por algo que é dele. Sim, sim. É aquilo de falar com a saúde. Né? Falar com saúde, né? Então, realmente, assim, esse psiquiatra ele se assemelha ao do Robin Williams, lá no Gênio Indomável, né? Que é o que fala com a saúde da pessoa. Né? E à medida em que ele acredita que a pessoa tem algo saudável, algo desejável, a própria pessoa passa a acreditar nisso. Né? Então, eu já citei aqui, mas é uma coisa que eu cito sempre, porque eu tomo isso como uma lição de vida mesmo, é aquilo que o Lacan fala, né? Que a mãe, quando ela fala com o bebê, ela está falando com um sujeito potencial ali, né? E como ela acredita que tem esse sujeito, e é com ele que ela fala, né? Esse sujeito vai florescer e vai aparecer, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma norma interessante da gente adotar, de falar com a saúde, né? Sim. Esse rapaz, né, o Conrad, o que ele precisa ouvir é que ele vale a pena, que não era, ele não merecia estar morto no lugar do irmão. Né? Que sim, ele tem coisas desejáveis, que sim, ele é uma pessoa que vale a pena. Né? E que se as coisas não estão boas para ele, o problema não é só dele. Né? Você tem alguém ali perto que não está conseguindo suportar a dor e ele está sendo levado nesse turbilhão. Né? Mas ele não é isto, ele não é este caso perdido. Né? Ele tem esperança ainda. Né? Tanto é que ele vai atrás, né? Ele vai atrás do psiquiatra. Então, acho que isso já é um bom sinal. Né? Ele foi procurar ajuda. Né? Sim. Ele foi procurar. E é o aspecto saudável dele que foi buscar ajuda, né? Isso, exatamente. 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 Já tem a saúde está ali buscando se manifestar, né? Em meio a tudo isso. É que todo organismo quer, né? Na verdade, todo organismo quer. O organismo realmente ele precisa estar muito doente para não ter nada de busca de saúde. Né? Então, algum movimento nesse sentido, né? Assim como, né, a plantinha ela sempre vai procurar onde está a luz do sol, ela vai virar para lá, né? Também
o ser humano, mesmo no seu desespero, ele pode ter aí essa semente de desejo de saúde e de felicidade, né? E felicidade, né, não é aquela felicidade plena que a gente imagina, né? Aquela que está sempre depois da próxima curva, né? Mas é isso, é conseguir funcionar olhando para as possibilidades, aproveitando as possibilidades, né? Enfim, investindo aí numa vida de melhor qualidade, né? A Opa. Rosana está dizendo no ato do acidente e o psiquiatra mostra isso para ele. Isso. Ah, no ato do acidente, sim, sim, que ele se salvou. Ah, sim, que ele foi mais forte. Acima ela Ele foi fala, né? mais Ele foi mais forte, forte, ele ele se salvou. segurou no leme, ele se salvou, né? O Sim, irmão soltou a mão dele e não se segurou em mais nada. E ele segurou no leme, sim, sim. né? Então, mérito dele ele ter sido salvo. Não foi o acaso, não foi sorte. Ele se salvou. E isso o psiquiatra deixa claro para ele. É mérito seu você ter sobrevivido. Não foi sorte. Tá? Sim. Ele É isso. transcendeu ali naquele momento, né? Transcendeu o que estava se dando naquele momento e ele conseguiu Ele investiu na vida, investir. né? Olhou, se eu segurar aqui eu tenho mais chance. O irmão soltou a mão dele e se deixou levar, né? A gente não sabe se ele desistiu, se ele cansou, se ele não alcançar, a gente não sabe os detalhes. O que a gente sabe é que quem sobreviveu lutou para sobreviver, né? E Sim. não ganhou a sobrevivência por sorte, mas sim porque se esforçou, né? E, e aí, bom, aí o que, que a gente tem aqui? A Eliane disse também, nem culpa o irmão ter soltado. Não, não tem culpa, né? Justamente a culpa é o pior sentimento que a gente pode ter, porque a culpa é filha do ressentimento, né? O que é a culpa? Eu me senti mal comigo mesma, né? Isso é alguma coisa que tira a força, que tira a potência, que desvitaliza, né? Então, o Conrad, enquanto ele está tomado por esse sentimento de culpa, e o Nietzsche fala, né? O sentimento de culpa é algo que a gente fica remoendo, que é como se ficasse ali cutucando uma ferida para que ela não cicatrize, né? Então, a culpa, ela prolonga a dor, né? E ela tira energia, tira vitalidade, né? É o sentimento mais inútil que tem. Então, o que o terapeuta faz, indicando, né, não dando a resposta diretamente, mas mostrando a direção, né? Ele não pega, né, o Conrad pela mão e fala, agora você vai fazer isso. Não, em nenhum momento, né? Ele indica, ele aponta. Será que, né? O que ele está falando? Não dá para ver isso de uma outra maneira? Isso não pode ter uma outra interpretação sem dar para ele a resposta correta, porque ele tem que achar as respostas, né? Ele tem que achar. Então, aos poucos, ele vai recuperando essa força e aí ele consegue começar a se opor, né? Meio desajeitadamente, porque ele perdeu a mão, né? Ele não sabe como se opor a essa mãe. Então, quando vem meio, né? Num acesso assim, né? Muito desajeitado. Sim. Mas ele está entrando em contato com essas, né, com essas questões e com os afetos que estão por trás. E o que é interessante é que o pai também, né? E quando o pai entra em contato com os próprios afetos, qual é a conclusão que ele chega? Eu não te amo mais, Olha, né? Quer dizer, quando sim. ele consegue perceber o que ele sente, ele percebe que não tem amor mais, né? Porque essa mulher que está lá com ele, né? Ela é incapaz de amar, ela ficou incapaz de amar. E ela não tem condição nenhuma de mudar, pelo menos naquele momento, né? Por isso que ela vai embora. Por quê? Porque ela não tem condição de sobreviver naquela família com eles mais fortes, mais afetivos, né? Ela, para conviver, ela precisa se fortalecer também, porque do jeito que ela está funcionando, ela é nefasta. Sim. Né? E
Enfim, e aí o que eu acho bonito no filme, né, é justamente esse olhar generoso, né, que o psiquiatra fala para ele, né, assim, não culpe a sua mãe também, mas entenda que ela tem limitações, né? Então não há por que se colocar numa posição de arrogância, né, de que assim, eu sou melhor porque eu sei como as coisas têm que ser, né? Mas ter esse olhar generoso, né? Ela tem limitações, ela não, ela está vendo desta maneira, né? Então olhe E o, para isso. e o Conrad abraça ela em um momento, né? Ele vai lá, meio que olha para ela e abraça. E ela fica estática, né? Ela não tem, Estática, ela rejeita. ela Ela tem rejeita ódio totalmente. dele. Ela É, tem ódio, ela não consegue amar esse menino mais. Porque é sim, isso. A vida foi injusta. Esse é o olhar dela. A vida foi injusta, sim, né? sim. Então, quando ela olha para ele, ela lembra do outro. Este que está aqui não é quem deveria estar. Então, quando ele vai e abraça, né? Isso para ela é uma violência, né? Ele é a falta, ele representa a falta, É, representa a falta para ela. representa a falta para ela, é a concretização da falta, porque ele é insuficiente para ela. Agora, isso não é problema dele, né? Sim. Isso não é problema dele. O pai não iria, né? Porque o pai quer consertar, né? E ele percebe que ou ele fica do lado desse filho ou não vai haver futuro para ele, né? E aí é muito bonito, né? Porque na última cena que ela foi embora e que os dois estão abraçados ali no jardim, que o jardim está descongelando, né? Sim, O sim. jardim está descongelando, né? E aí, né? Quer dizer, se a gente pegar o processo se a gente pegar o processo do Conrad, né, na terapia, se aproxima muito do que o Nietzsche fala também do livramento, né, da nossa libertação de uma condição de submissão, né, de ressentimento, de aprisionamento pelas forças reativas, né? Então, o que ele diz? Que primeiro é preciso perder o chão, né? Sair desse chão que nos dá segurança e se aventurar, né? Ser alguém errante, né? Então ele fala, o primeiro passo é a errância, porque é isso, quando eu me solto, eu não sei bem para onde que eu vou, né? O segundo passo seria o sobrevoo, que seria olhar um pouco distanciado das coisas, para conseguir julgá-las um pouco de uma outra maneira, né? Porque algum tipo de julgamento a gente sempre está fazendo, não adianta. A gente somos seres avaliadores por natureza, né? Mas assim, perceber que outros julgamentos são possíveis, né? E depois ele fala, e aí a reconciliação, que é voltar e entender que esta é a vida. A vida tem limitações, a gente não controla tudo que acontece com ela, né? O que é importante é não se deixar abater, né? É continuar tentando, sabendo que a vida traz esses desafios e que nunca nós vamos ter o equilíbrio completo, a estabilidade completa. Só quando morrer, aí tem, aí para tudo. Mas até então é essa luta constante aí pelo equilíbrio, né? Então eu acho muito bonito isso, assim, né? Porque quando a gente começa a terapia, é assim mesmo, no começo você não sabe muito bem para onde você está indo. Depois você consegue olhar, né, com uma distância. E depois você fala, bom, essa é a minha vida, é com ela que eu tenho que lidar. É com isso que eu tenho que dar conta. Não adianta eu ficar imaginando, mas eu gostaria que fosse diferente. Tá, você gostaria, mas não é. Então, o que você faz com isso que está aí, né? Que é a vida aí de cada um. Sim. E, e aí o que o Nietzsche fala também é isso, né? Que a saúde é essa apropriação da vida afetiva, né? Então, essa é a grande jornada desse filme, né? Quer dizer, você tem as pessoas que se apropriam da sua vida afetiva e que adquirem potência com isso, ou retomam a sua potência. Quem não consegue vai ficar parado, vai ficar ali congelado.
congelado, não é? Congelado, congelado, né? E aí eu tem aí nas referências, essa vez eu fui bem disciplinada, né? Eu entreguei para a Tânia as referências antes da live, né? Então tem Colocar. ali um livro do Nafá, do Alfredo Nafá, que é a Psicoterapia em Busca de Dionísio, em que ele faz uma aproximação. Bom, o subtítulo da obra é Nietzsche visita Freud, né? Sim. E ele faz assim uma aproximação, então, do processo terapêutico com esse processo de libertação, de livramento que o Nietzsche traz, né? Sim. É um livro muito interessante, muito gostoso de ler, né? Acessível para todo mundo, né? E eu acho que vale muito a pena ler. Ele não é muito fácil de achar, mas a gente acha na estante virtual. Então, eu recomendo, né? E ele tem aqui ele fala assim, a psicoterapia genealógica, né, que é essa que é baseada aí nos princípios nietzschianos, ela tem justamente por função cuidar desta dança, né, que é esta dança com a vida, né? A vida nos convida a dançar, porque se a gente não dançar com ela, nós vamos ficar estagnados, né? E a psicoterapia, então, ela tem justamente esta função de cuidar da dança para que o movimento não pare. E é isso que o psiquiatra faz com o Conrad, né? A cada sessão ele mexe um pouquinho, né? Cutuca um pouco, para ele continuar em movimento e não voltar para a estagnação, né? Na qual ele estava, né? Sim. É a perspectiva, né? Sim. É isso, né? A psicoterapia genealógica tem justamente por função cuidar dessa dança, instrumentando a sua coreografia e incentivando os seus movimentos, para que ela não se enrede nos valores instituídos no caminho pré-determinado que a cultura impõe sob o nome de evolução, que o movimento persista, né? Então, esta é a grande mensagem. Assim, né? Mensagem e um fechamento lindo, não é? Maravilhoso aqui para essa nossa live. A Cissa sempre traz, assim, faz uma costura muito sensível, muito precisa também, intercalando os autores e as abordagens e as teorias, mas, né, sempre com essa costura que traz para nós assim, uma imagem muito bem construída para que a gente possa também continuar refletindo esses aspectos Essa a é a partir ideia. da live. Eu espero, né? Que vocês tragam para a vida isso, porque não é alguma coisa para se ouvir abstratamente. Ou isso tem uma aplicação na nossa vida diária, ou vai cair aí nesse balaio das coisas inúteis, né? Enfim. Não. É isso. Vamos continuar o movimento. Vamos A continuar Eliane está o dizendo. movimento. Essa é a ideia. Então, retomando, gente, muito obrigada. No mês que vem a gente volta com uma outra discussão, um filme que a gente não sabe ainda qual vai ser, também não definimos o dia, a data, sempre às 21 horas, numa quinta, que pode ser a primeira ou a segunda do mês, tá bom? Então a gente vai dando tchau para vocês. Adriano, desculpa, muito bacana, valeu. Tchau, obrigada, gente, Solange, todo mundo.